Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores vereadores. Anderson, vereador Cacá, vereador André Meirinho, vereador Lucas Gotardo, a todos que aqui estão nesta nossa... Não é nem a primeira reunião, né? É uma reunião de instalação da CPI da Imasa, né? Proposto pelo bloco chamado Oposição, CPI do Saneamento. E estaremos aqui instalando, né, nesta data, conforme o nosso regimento, o regramento desta casa, conforme determina. Então, gostaria de desejar a todos nós uma excelente CPI, né, que possamos aí estar trabalhando, né, de uma maneira bem leve, transparente, de uma forma que possamos conduzir aí de uma maneira bem ordeira, primeiramente, né, ordeira, sempre de forma legal, para que possamos chegar num determinado ponto, né, com as conclusões que aqui esta casa, esta CPI irá chegar. Então, essa primeira CPI, a instalação dela, determina a questão da escolha do presidente, né? Acho que é o primeiro ato que devemos fazer neste momento. Então, eu coloco a escolha, eu como presidente, né, desta primeira, em virtude da experiência, não por ser tão idoso, né, vereador Lucas? Né, Mazinho? Então, eu coloco, já vou iniciando com a minha escolha, né? Inicio o meu nome, eu escolho como presidente o vereador Anderson. Escolhi? Tá, o vereador Anderson também, então. Sigo com o vereador Anderson também. Não, pode falar. Eu escolho o vereador André Meirinho para a presidência dessa CPI por conta dele ser o proponente. Também escolho o vereador André Meirinho por ser proponente da CPI há 1 ano e 4 meses atrás. Bom, se termos as considerações, daí, então, como primeiro ato, né, que seria a escolha da presidência da CPI, então, com a maioria, escolheu o vereador Anderson como presidente da CPI do saneamento da Imasa. Então, presidente e vereador Anderson com a maioria. Então, o segundo ato seria a escolha, questão de ordem, do vereador André Meirinho. Senhor presidente, primeiro, então, parabenizar o vereador Anderson pela missão. Vou pedir já para fazer a troca, de repente. E gostaria de protocolar já o presidente, antes da escolha do relator, 3 ofícios que nós temos encaminhados por mim e pelo vereador Lucas. Gostaria que fosse feita a leitura também. O primeiro deles é a indicação da relatoria por proporcionalidade. Nós entendemos que, como o presidente do bloco do governo, da situação, de acordo com os precedentes até do Senado e da Câmara dos Deputados, entendemos que o relator deve ser necessariamente do outro bloco, bloco oposição, CPI do saneamento, e por isso estamos indicando o vereador Lucas Gotardo. Esse é o primeiro ofício. O segundo ofício são algumas diligências iniciais da CPI, também gostaria que fosse feita a leitura. Diligências iniciais que são fundamentais para o relator fazer o seu relatório preliminar. E também o último aqui, senhor presidente, para que seja suspenso o prazo da relatoria até o cumprimento dessas diligências iniciais, suspenso o prazo para concluir o relatório inicial, porque essas diligências são fundamentais. Então, gostaria de encaminhar esses 3 ofícios antes da definição do relator. Obrigado. É só questão a presidência foi escolhido, né? Mas a primeira reunião será, nós iremos combinar aqui a data da primeira reunião. Então, esta primeira reunião da CPI, a condução da presidência será feita pelo vereador Gelson Rodrigues, que é, de fato, o presidente desta reunião. A próxima reunião, né, que será estabelecida, daí será sob a presidência do vereador Anderson. E com relação, então, passaremos agora ao segundo ato, que é a escolha do relator. Na verdade, não é uma escolha, é a designação do relator, né, que também, né, tem um ofício que Vossa Excelência encaminhou ao presidente, né, que seria...
jurídico da casa está aqui, também podemos pedir a opinião do mesmo, até para que seja um negócio bem democrático, seja transparente. Então, se da mesma forma, Vossa Excelência ainda criar consulta do jurídico do doutor Luiz ali, então eu já gostaria que o doutor Luiz... Interno, ele fala no parágrafo 5º do artigo 96 que instalado em 5 dias, sob a presidência do vereador mais idoso entre seus membros, cabe à comissão designar relator. Designar relator. Então, eu vejo que deve ser feita a votação, né? Não vejo a abertura para fazer uma outra interpretação. Pode ser feita a interpretação, pode, pela comissão. Ela tem essa abertura para fazer um entendimento, mas isso cabe a vocês chegarem a um consenso. E o consenso chega pela maioria. Tá? Obrigado, doutor Luiz. Então, pela... Presidente, só gostaria que fossem lidos os 3 ofícios antes. Só os ofícios da... Posso ler? Não tem problema. Os 3 ofícios, porque os 3 são antes da definição do relator. Todos os 3 ofícios são antes da definição do relator. As questões do ofício de diligência, isso nós iremos tratar na próxima reunião. Nós não temos como tratar com relação à relatoria. Nós temos hoje, a reunião ela é, né, conforme o regimento, conforme estabelecido, nós iremos aqui, a reunião de hoje é para eleger o presidente e o relator. Na próxima reunião nós iremos deliberar sobre as diligências totais. Então não vejo por que ler diligência nesta primeira reunião. Pela ordem, vereador Lucas. Pelo fato de nós termos uma tese na escolha da relatoria, eu ainda insisto que seja lido os 3 ofícios, para que fique claro o nosso pedido, e assim a gente dê os passos após lido, concordando ou não. Acho que o mínimo seria a gente poder explanar isso para as pessoas que estão assistindo aqui na tarde de hoje. Novamente, vereador Lucas, vereador André Meirinho, eu irei fazer a leitura do ofício da relatoria. Tivemos a resposta do nosso jurídico por que nós não é para proporcionalidade, é pela maioria. Os outros 2 ofícios eu indefiro a leitura, que será tratado na próxima reunião.
Tá. Peraí. Tá. Oi, teste. Teste som. Teste. Dá para ouvir alguma coisa? Liga o outro, Fran. Nenhum dos dois? Esse aqui não também? Tá. Se vocês puderem voltar de novo. Todos não ficaram registrados ou só um? Esses últimos não. Volta em que... Alô? Nossa indicação é do vereador Lucas Gotardo via proporcionalidade, não pelo voto. Então, retornando à questão do voto do relator para ficar registrado, né, que estamos sendo gravados na íntegra, todas as reuniões da CPI será feita desta forma, né, eu acho que é comum acordo dos vereadores até, né, o presidente também acho que vai deliberar na semana que vem desta forma. Eu voto como relator vereador Gelson Rodrigues. Acompanho e voto o relator Gelson Rodrigues. Também acompanho e voto o relator Gelson Rodrigues. Seguindo a linha que foi proposta, entendemos que não é por votação, sim por indicação, e o nosso bloco indica o vereador Lucas Gotardo. Então fica designado como relator da CPI do saneamento o vereador Gelson Rodrigues. Nosso próximo passo desta reunião de instalação da CPI seria precisa ser feita uma portaria com a nomeação dos nossos colaboradores, né, desta casa que irá fazer parte da CPI. Então, a Carol, deixa eu verificar aqui. Eu gostaria, presidente Anderson, mas eu como estou na presidência da sessão, do jurídico que fosse, os dois jurídicos da casa fizessem parte, tanto o nosso doutor Lucas como o doutor Luiz. Né? Seria importante, porque é bem importante, a CPI sempre tem bastante questões jurídicas, né? Sim, é questão do jurídico, então gostaria que a portaria saísse com o doutor Luiz e o doutor Lucas. Acho que é também de comum acordo, né? Com relação também aos auxiliares, a Carol, o Fábio, o Marcel, isso, técnicos, o Bruno e a Marta, e da comunicação seria a Raquel e a Débora. E o TI, o Marcos, exato. Acho que dessa forma nós ficamos bem assessorados com relação a nós poder trabalhar na CPI com bastante tranquilidade, tendo bastante... A verdade, o Charles também, o Charles. Então, acho que daí depois tomamos nota ali para daí sair a portaria com todos esses nomes aí, para que possamos aí ter uma CPI com o auxílio de todos vocês, e até vários já participaram de algumas outras CPIs que essa casa já teve, então já tem uma experiência que nos trará bastante tranquilidade. Então, no caso da instalação dessa CPI, o que nós vamos tratar na tarde de hoje seria isso. Ficaremos agora numa próxima reunião, né, que eu sugiro aqui a data, até também conversação com o pessoal da comunicação, em virtude das nossas sessões ordinárias, né, de ser todas as quintas-feiras as nossas reuniões da CPI, que terça e quarta tem sessão e às vezes se estende o interrogatório e atrapalha lá no momento de iniciarmos a sessão ordinária. Então, eu indicaria, né, coloco aqui na mesa, na próxima quinta-feira, a nossa primeira sessão da CPI, quando que irá diligenciar e debater sobre os ofícios encaminhados aqui nesta sessão de hoje, para a próxima quinta-feira, dia 4, às 15 horas. Não sei se é de comum acordo. Só tem esse horário disponível? Não poderia ser mais cedo? Como é que está os horários? É o presidente que designa a data, né? Então, tudo bem. Não, é que hoje precisa ficar designado, e as outras daí a gente pode... para mim pode ser quinta-feira à tarde. Eu digo às 15 horas, porque normalmente bastante tenho questão do almoço, voltar... 14 horas seria 14 horas? 14 horas seria bom. Pode ser, não, da minha parte também. Então, fica marcada a primeira sessão, primeira reunião da CPI do saneamento para a próxima quinta-feira, dia 4 de julho, às 14 horas, sob a presidência do vereador Anderson, relatoria vereador Gelson Rodrigues e membros vereador Cacá, André Meirinho e Lucas Gotardo.
questão de ordem, vereador André Meirinho. Daí só irá fazer a sua colocação e daremos por encerrada a reunião. Senhor presidente, em relação às próximas reuniões, a possibilidade de fazer um lugar mais amplo, né, considerando, né, a participação da imprensa, e tantas pessoas que vão acompanhar esse CPI que é tão importante, né, para que tenham mais comodidade para poder acompanhar. E gostaria que constasse em ata também, então, o protocolo desses ofícios, 29/2024, que foi lido indeferido, e o ofício circular 4/2024 e o ofício circular 5/2024, que tiveram o seu indeferimento da leitura. Questão de ordem, vereador Anderson. Obrigado, presidente Gelson. Primeiro, agradecer aí a confiança para ter a direção dessa presidência dessa comissão, né? Também observando o nosso regimento, né? Como eu observei na sessão anterior, né? Inclusive o Vossa Excelência vereador Gelson comentou com relação ao cumprimento do regimento, né? Que infelizmente pela oposição foi tomada como uma manobra, mas era simplesmente para assegurar com que o regimento fosse cumprido. E entendo que concluímos essa primeira reunião, através do vereador Gelson, cumprindo o regimento, que isso é o mais importante, né? Então, tenho os colegas, assim como eu falei ontem, no meu Tribuna Livre, a certeza de que irei, como presidente, dar todas as condições para que a gente faça um bom trabalho, né? Dar a resposta que a comunidade precisa, né? E a gente consiga aí, executar de maneira clara, objetiva, né, e sem nenhuma resistência, né, para que a gente possa chegar ao propósito de dar o resultado do que foi proposto no requerimento. Tá bom? Era isso. Obrigado. Perfeito. Algumas considerações, vereador Lucas, vereador Cacá, considerações? Só reforçando o pedido do vereador André Meirinho, para que, se possível, fazer lá embaixo no plenarinho, para que as pessoas possam comparecer ou até mesmo estudar a possibilidade de até fazer no plenário, né, dependendo do volume de pessoas que participarem, que seja amplamente divulgado, com antecedência, que a gente consiga fazer as oitivas mais para frente, chamar as pessoas, poder fazer as indagações e desejar, né, uma excelente CPI a todos, para que a gente consiga exercer o melhor trabalho possível, porque a cidade de Balneário Camboriú merece e precisa de respostas. Perfeito, então, acho que a questão da definição do espaço, não sei se a próxima já faremos no plenarinho ou mantivemos aqui, acho que pode ser no plenarinho, até por causa da questão da comunicação, né, das gravações lá, acho que é mais, e também o espaço mais adequado também, né, então a próxima reunião lá no plenarinho, né, acho que a divulgação também é bem importante, né, de se fazer a divulgação das datas, sempre com bastante antecedência, e também usar a nossa Rádio Câmara, TV Câmara, para que isso seja divulgado. O jornal Página 3, que aqui está, também pode fazer as divulgações através do nosso amigo Mazinho. Questão de ordem? Senhor presidente, a gente tinha também solicitado, vou dizer aí o bloco oposição, os 7 vereadores, tinham solicitado para que fosse transmitido ao vivo as reuniões, além de ficassem gravadas a transmissão, mas que fosse transmitido para a comunidade poder acompanhar, independente de onde estiver. Então, penso que seria importante essa questão também. E agora a questão da transmissão, daí isso fica a cargo do presidente, ele vai estar analisando aí no próximo... Pode? Bom, isso a gente vai oficiar a presidência da casa, né, fazendo essa solicitação. Inclusive já foi lido o requerimento em plenário, mas agora como presidente a gente já faz também esse ofício e pede esse deferimento, com certeza. Eu acho que é importante as melhores formas de divulgar, a maior ampla divulgação, ela é importante até para satisfação do trabalho de todos os vereadores que compõem a CPI. Então, eu vou fazer isso de forma protocolar para a gente poder deixar registrado, tá bom? Perfeito. Então, vereadores, a todos que estavam presentes nesta CPI de instalação da CPI do saneamento básico. Então, como presidente da instalação, declaro encerrada a presente reunião às 16h26.